Em votação, Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei de número 51, que modifica o anexo do artigo 3º da Lei 3.225, de 11 de abril de 2006, de outra providência. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer por unanimidade dos parlamentares presentes. Parecer da Comissão de Finanças sobre o projeto de lei 050 de 2016, que modifica o anexo único do artigo 3º da Lei 3.225, de 11 de abril de 2016. O parecer, senhor presidente, é favorável pela tramitação do projeto. Favorável. Alice Nerival. Deu quórum, chegou. Parecer da Comissão de Finanças em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Projeto de lei 051 de 2016, emenda modificativa ao anexo do artigo 3 e da Lei 3.225, de 11 de abril de 2006, da outras providências. O artigo 1º do anexo 1 do terceiro vigora com a seguinte redação: anexo 1. Despesa com hospedagem e alimentação, capitais e cidades de outros estados. Vereadores, R$ 700, servidores, R$ 350. 1.2. Outros municípios da Baixa, exceto de limítrofes. Isso aqui é só da diária, mas o vereador está ganhando R$ 400 há 8 anos. É 8 anos tem valor. Você indo daqui para Salvador. Isso aqui mudou, diminuiu. É isso aqui, Nesse período, vota nisso. Assim, Cosme não quer ir, falta essa coisa. É pelo parecer, o valor é pelo parecer. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revoga a disposição em contrário. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Segunda votação e redação final em bloco, senhor presidente. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Jamiwoc, vereador Ivo Evangelista, vereador James Costa. Aprovado em segunda votação em bloco e redação final. Faz de manhã e de tarde, amanhã termina, Por causa do prazo, tem que ser. Projeto de lei 058 de 2016, de autoria do vereador Tarcísio Paixão, reconhece de utilidade pública a Associação Instituto Marola e Mar e da outras providências. O parecer, senhor presidente, é favorável pela tramitação do projeto. Projeto de utilidade pública de autoria. Parecer da Comissão de Justiça, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 058 de 2016 reconhece de utilidade pública a Associação Instituto Marola. Artigo 1º. Fica reconhecido de utilidade pública a Associação Instituto Marola e Mar. Em discussão, o artigo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Artigo 3º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Segunda votação e redação final em bloco, senhor presidente. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Jamiwoc, vereador Ivo Evangelista, vereador Luiz Carlos Escuta. Aprovado em segunda votação e redação final em bloco. Projeto de lei 060 de 2016, de autoria do vereador Alzimário Belmonte Vieira. Institui o programa Escola Sustentável e da outras providências. O parecer, senhor presidente, é favorável pela tramitação do projeto.
Parecer da Comissão de Justiça em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 060 de 2016 institui o programa Escola Sustentável no município de Ilhéus e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa Escola Sustentável no município de Ilhéus. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. O programa Escola Sustentável tem por objetivos: 1. Tornar as unidades escolares municipais edifícios ambientalmente sustentáveis. 2. Conscientizar os educadores a respeito da importância da preservação ambiental. 3. Promover a economia de água, energia elétrica. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Faltou um inciso, senhor presidente. Reduzir as emissões de carbono na cidade. Inciso associado ao último artigo lido em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 3º. O programa Escola Sustentável consiste em implementar nas unidades escolares do município os seguintes itens: placas de captação de energia solar, material adequado para a separação do lixo visando a reciclagem. C. Telhado ecológico quando houver viabilidade. D. Estacionamento para bicicletas. E. Cisterna ou sistema semelhante de captação de água das chuvas. Segundo, estimular por meio da Secretaria Municipal de Educação atividades e práticas que visem conscientizar os educandos e toda a comunidade escolar a respeito da importância da preservação ambiental. Parágrafo 1º. As unidades escolares terão prazo de 1 ano para se adequar aos itens previstos neste artigo. Parágrafo 2º. As obras de todas as unidades escolares que se iniciarem após a regulamentação desta lei deverão conter os requisitos previstos no inciso 1º deste artigo em seus projetos. Parágrafo 3º. Os profissionais das unidades escolares poderão utilizar-se da implantação dos itens previstos no inciso 1º deste artigo como instrumento para viabilizar as atividades previstas no inciso 2º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. A regulamentação desta lei ficará a cargo do Poder Executivo Municipal no prazo de 30 dias a partir da sua publicação. Artigo 4º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 7º. Revogada a disposição em contrário. Artigo 7º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Vereador Alzimário Belmonte Vieira solicita segunda votação e redação final em bloco. A consulta, vereador Jamil Ock, vereador Luiz Carlos escuta, vereador Ivo Evangelista. Aprovada a segunda votação e redação final em bloco. Projeto de autoria do vereador Alzimário Belmonte Vieira. Projeto de Lei 062 de 2016 do Executivo Municipal dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais suplementares na forma que a indica e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças, senhor presidente, é favorável pela tramitação do projeto. Parecer da Comissão de Justiça em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. O parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei também é favorável com emenda. No parágrafo único, os créditos adicionais serão usados especificamente para os seguintes fins: pagamento do 13º salário de 2016, pagamento dos servidores do mês 12 de 2016, pagamento dos encargos de FGTS e INSS, além de pagamento de parte da dívida fundada em precatórios. Sendo assim, nosso relatório para devida apreciação do plenário. Parecer da Comissão de Finanças em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, vereador James Costa em discussão. Alô. Senhor presidente, a comissão emitiu parecer favorável à suplementação que o governo solicitou, porém, com essa emenda, que o governo disse que a suplementação seria para pagar 13º salário do servidor. Então, nós colocamos uma emenda ao projeto para que o recurso seja especificamente usado para pagamento de salário, 13º servidor, encargos sociais como Fundo de Garantia e FGTS, bem como os precatórios dos servidores que está em questão. Para mais nada, senhor presidente. Por isso, demos favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes.
Artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para o exercício 2016, além do quanto disposto no artigo 5º, o 1º C da Lei 3.775/2016, decorrente de anulação parcial ou total de dotação orçamentária em mais de 10% do orçamento vigente, conforme estabelece o artigo 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 64, incluindo